Olá, queridos, que alegria estarmos juntos aqui mais uma vez. Seja sempre muito bem-vindo a esse canal. Eu sou o pastor Márcio Santos e esse canal é o canal feito para abençoar a sua vida. Que privilégio te encontrar aqui. Quero te pedir que, se você não é inscrito ainda, se inscreva aqui nesse canal, apertando aqui embaixo. Já garante fazer parte dessa grande família. Ative as notificações também para que cada vídeo que apareça novo, você possa ser avisado. Nós estamos estudando o livro de Gênesis, chegamos juntos ao capítulo 13. Esse capítulo é muito especial e eu quero compartilhar com você. Então fica do começo até o final. Se você pode, comenta bastante, dá o teu like e compartilha com mais alguém esse vídeo. Nós estamos estudando o livro de Gênesis e enxergando a abundância divina através das páginas desse livro tão precioso. O livro de Gênesis é um livro de padrões, Deus estabelecendo padrões para a humanidade. E nós chegamos aqui ao capítulo 13, capítulo que fala da separação de Ló e Abraão, seu tio. E é um capítulo que tem muitos ensinamentos e a gente pode enxergar também a abundância divina aqui nesse capítulo. Capítulo 13 narra a separação de Abraão e Ló, um momento especial ali após a saída do Egito de Abraão juntamente com Ló. E eles param ali e resolvem separar-se. A escolha de Ló pela planície de Jordão e a renovação da promessa de Deus a Abraão. Esse capítulo revela a abundância divina por meio da generosidade de Deus em promover recursos, resolver conflitos, proteger Abraão e reafirmar sua promessa na terra à sua descendência. Um Deus abundante que se manifesta com a sua abundância em várias áreas, promovendo recursos, resolvendo conflitos, protegendo e reafirmando a sua promessa. Então nós vamos passear juntos aqui nesses 18 versículos desse capítulo 13 e aprendermos juntos. Enxergar a abundância divina aqui nesse capítulo para mim e para a sua vida. Abraão saiu do Egito e subiu para o Neguebe, junto com a sua mulher, com Ló e com tudo que possuía. Do Neguebe prosseguiram em sua jornada, acompanhando ao longo do caminho em direção a Betel. Por fim, armaram as tendas entre Betel e Ai, onde haviam acampado anteriormente e onde Abraão havia construído um altar. Ali Abraão invocou o nome do Senhor outra vez. Uau! Essa expressão outra vez fala de um reposicionamento, de um recomeço de Abraão. Nos mostra como Deus ele é abundante e nos dá a oportunidade de adorarmos a Ele outra vez. Abraão errou feio no Egito, né? Fez algo que desagradou a Deus, algo que talvez foi tão envergonhoso para ele mesmo. Mentir sobre a sua esposa, e aí isso com certeza mexeu muito com Abraão, assim como mexe comigo e com você. Quem nunca cometeu um erro, quem nunca cometeu um deslize, quem nunca respondeu de forma errada ou reagiu como não deveria, ou tomou uma decisão equivocada. Talvez você que está assistindo esse vídeo tenha passado ou está passando por isso. Abraão também passou por isso. No Egito ele mentiu, ele ofuscou, ele ocultou, na verdade, o fato de ser marido da Sarai, e isso trouxe uma consequência profunda ao seu coração. Ao ponto que quando Abraão sai do Egito, a Bíblia diz que ele vai lá, onde ele havia construído um altar, e ali ele adorou a Deus novamente. Ou seja, é uma atitude talvez de arrependimento, uma atitude de refazer o caminho, de corrigir, uma atitude de amadurecer com os erros, uma atitude de você buscar a Deus novamente. É um conselho para a sua vida hoje. Todas as vezes que você entender que você errou, todas as vezes que a sua consciência pesar sobre algo que você desagradou a Deus, volte a adorar ao Senhor. Volte ao lugar do encontro, volte ao lugar onde você sabe que Deus te recebe. O Senhor é Pai, Ele não é padrasto. Ele te recebe de braços abertos, Ele está pronto para te ajudar a recomeçar a sua história. Não, aqui Abraão faz diferente exatamente de Adão. Adão, ele se esconde de Deus. Abraão, ele vai ao encontro de Deus, adorá-lo, pedir perdão, se arrepender, refazer o caminho. A Bíblia diz que Abraão adorou a Deus novamente. E a generosidade, a bondade de Deus, a abundância de Deus está no fato de Deus receber a nossa adoração. Após deixar o Egito, Abraão retorna a Canaã, né, e possuindo os seus bens, e ali ele adora Deus novamente. E a terra não suporta
os rebanhos de Abraão e Ló. A Bíblia diz que de repente há um conflito, verso 8, então Abraão disse a Ló: não haja conflito entre nós ou entre nossos pastores, afinal somos parentes próximos, somos irmãos, somos família. A região inteira está à sua disposição. Escolha a parte da terra que desejar e nos separaremos. Se você escolher as terras da esquerda, eu ficarei com as terras da direita. Se preferir as terras da direita, ficarei com as terras da esquerda. Ló olhou demoradamente para as planícies férteis do vale de Jordão, na direção de Zoar. A região toda era bem irrigada, como o jardim do Senhor, ou como a terra do Egito. Isso foi antes de o Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló então escolheu para si todo o vale do Jordão, a leste, onde estavam. Partiu para lá e se separou de seu tio Abraão. Então você percebe aqui a intenção de Ló. Ló olhou demoradamente, analisou as terras depois da orientação do seu tio Abraão. É lindo a gente ver aqui a expressão de Abraão, totalmente diferente, um Abraão mudado, um Abraão arrependido, um Abraão generoso, um Abraão cheio da presença de Deus, pois tinha adorado ao Senhor novamente. E não há nada melhor de a gente recomeçar, de a gente refazer histórias quando a gente busca adorar o Senhor. Quando a gente adora, nós somos reabastecidos. Quando a gente adora, nós somos moldados. Quando a gente adora, nós possuímos outra mente e outro coração. Abraão estava de posse de um novo coração aqui, de uma nova mentalidade. Abraão olha para o seu sobrinho Ló. Abraão, sendo mais velho, sendo patriarca, sendo aquele tutor de Ló, Abraão ele se posiciona com humildade, com um coração de adoração e diz assim: escolha o lado que você escolher, eu vou para o outro lado. Essa é uma atitude que nos ensina muito sobre abundância. Essa é a atitude, na verdade, de Deus para conosco. Essa é a atitude do Senhor quando Ele morre na cruz por mim e por você. Uma atitude de abundância. Escolha o que você quer. Escolha o seu lado. O lado da bênção, o lado da maldição. O lado da vitória, o lado da derrota. O lado da prosperidade, o lado da escassez. Deus diz: escolha o seu lado. Assim como Abraão, possuído da presença de Deus por ter adorado, Abraão diz: escolha o que você quer. Escolha o seu lado, Ló, e eu vou para o outro. Mas a intenção de Ló nós vemos que é uma intenção equivocada. Ló olha e analisa demoradamente as terras e encontra uma terra onde aos seus olhos tiraria vantagem. Ele tiraria vantagem no crescimento, na prosperidade, nos bens materiais, no lucro próprio. E isso, motivado por esse sentimento de autossuficiência, de distanciamento de Deus, levou Ló a um lugar onde ele não deveria estar. Ló foi para Sodoma e Gomorra, as terras onde habitava o pecado, as terras onde os homens eram distantes de Deus. Isso pesou. Ló chegou lá, mas ele também poderia ter se posicionado de forma diferente para influenciar a terra, mas ele se deixa ser influenciado. O ambiente pesou sobre a vida de Ló. Então a escolha de Ló não foi uma escolha correta aos olhos de Deus. Ló escolhe a planície de Jordão, descrita como bem regada e comparada ao jardim do Senhor, a terra do Egito. Embora Ló opte pela região aparentemente mais fértil, Deus não priva Abraão das bênçãos. Deus não retém a bênção de Abraão. Embora Ló tenha escolhido o lugar que aparentemente era o lugar da bênção, Deus ele continua abençoando Abraão. A abundância divina é vista na fertilidade da terra disponível para ambos, mesmo Ló escolhendo a terra melhor aos seus olhos. Abraão vai para o outro lado, talvez uma terra mais difícil, talvez um lugar mais seco, talvez um lugar que aos olhos humanos não seria tão agradável, mas Deus não retém a bênção. Deus ele continua a te abençoar. Ele continua a liberar a bênção sobre você e a sua casa. Então Deus aqui mostrando os recursos são suficientes para todos. Mesmo com a escolha egoísta de Ló, Deus continua a prover abundância. Talvez você tenha um Ló na sua vida. Você que está aqui hoje assistindo esse vídeo, talvez exista um Ló na sua vida, um Ló na sua família, talvez um Ló como no seu discipulado. E a gente vai passar por isso, não tem como evitar, porque isso é bíblico para mim e para a sua vida. Mas escute, ainda que haja um Ló que faça escolhas sempre egoístas, escolhas sempre pensando em si próprio, Deus ele continua a liberar abundância sobre você. Você só precisa fazer como Abraão fez. Você só precisa descansar e confiar no Senhor, que Ele vai prover todas as coisas. Então eles se separam, cada um vai para um lado. Depois que Ló partiu, diz o verso 14, o Senhor disse a Abraão: olhe até onde as suas vistas alcançar, em todas as direções, norte, sul, leste e oeste, toda essa terra que você está vendo, até onde sua vista alcançar, eu dou a você e aos seus descendentes como propriedade para sempre. Eu lhe darei tantos descendentes quanto o pó da terra, de modo que, se fosse possível contar o pó da terra,
seria possível contar sua descendência. Vá e percorra a terra em todas as direções, porque eu a dou a você. Uau! Então Deus ele vai lá e honra a atitude de Abraão. Deus honra atitudes humildes que nós temos. Deus honra as nossas escolhas, sem ser escolhas egoístas, sem ser escolhas pensando em nós mesmos, sem ser nós no centro. Quando nós colocamos o Senhor no centro, Ele honra a nossa decisão. Abraão colocou Deus no centro e Deus honrou, dizendo assim: está vendo aonde os seus olhos podem alcançar? Eu te darei por herança. Darei você e a sua descendência. Abraão retorna a Betel, onde havia construído um altar, invoca o nome do Senhor. Ali essa atitude mudou radicalmente a história. Após a promessa divina, ele se estabelece em Hebrom e constrói um altar. A abundância divina é revelada na graça de Deus em manter comunhão com Abraão, permitindo-lhe adorar e confiar em suas promessas. Essa relação íntima reflete, acima de tudo, a generosidade de Deus, que não apenas provê bens materiais, mas também sustenta espiritualmente os seus servos. Deus, ele provê as suas necessidades materiais, mas também ele provê as suas necessidades espirituais. Deus, ele sustenta espiritualmente a sua vida. Você precisa confiar nele. Você precisa enxergar aqui nesse capítulo 13 a abundância divina liberada para Abraão e liberada também na sua direção. Uau! Isso é fantástico. A generosidade de Deus se estende além das circunstâncias. A generosidade de Deus vai além das circunstâncias, sustentando Abraão de forma material e de forma espiritual, reafirmando seu plano de abençoar todas as nações por meio de um homem. Uau, Deus tem coisas para fazer poderosas e grandiosas através da sua vida. Você precisa confiar, você precisa guardar o teu coração, continuar adorando ao Senhor e ouvindo a direção que Deus tem para você. Esse capítulo pode até abençoar a sua vida. Eu quero desejar um dia de bênção para você, mas te dizer que espero você nos próximos episódios. Não esquece, compartilhe esse vídeo com mais alguém, tá bom? Deus te abençoe poderosamente. Até a próxima.